Energete! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Fala, integradora! Eu sou a Tatiane Carolina, CEO do Energia GP, e esse é mais um episódio do maior podcast no mercado solar. Estou aqui muito feliz que um segundo episódio consecutivo com uma mulher de fibra. Paloma, seja muito bem-vinda aqui no podcast. Estou aqui com a Paloma Brasil. Tem mulher mais brasileira do que isso? Paloma, seja muito bem-vinda aqui no podcast, viu? É um prazer ter você aqui representando a Mega Sun. Como eu estava te falando, né? Gosto muito de João Pessoa, então talvez não seja por um acaso que eu esteja escolhendo várias casas aí em João Pessoa para poder ficar. E espero em breve te Exato. visitar, viu? Bacana, Tati. Para mim é um prazer imenso estar aqui com você. Muitíssimo obrigada pelo convite. É uma honra, de fato. E já convido a voltar para João Pessoa, né? A cidade está aí de braços abertos para te receber, receber toda a sua equipe e você vai se encantar cada vez mais. Com certeza. Não, muito bom. Bom, Paloma, eu tô aqui ansiosa para te entrevistar, né? Eu sempre gosto muito de episódio com mulheres, nada contra os homens, mas é muito difícil mesmo achar no setor Sim, mulheres empreendendo. verdade. E eu acredito muito, né, que quando eu trago uma mulher para cá, para o podcast, ela acaba potencializando a voz de outras, né? Então, assim, vamos massificar, vamos ajudar. Você que é homem que está ouvindo esse podcast, também incentive seus colegas de trabalho, né? Eu acho que isso é muito importante, toda essa rede que a gente acaba formando aqui. E eu queria saber um pouco mais de você, né? Como é que você chegou aqui no Solar? Joia. Então, eu sou gestora financeira por formação, tenho 19 anos de mercado no total, incluindo as empresas que eu trabalhei, incluindo as empresas que eu tenho. Então, no ano de 2019, eu atuando em um segmento de segurança eletrônica, como gerente financeira do grupo. Pois é, eu recebi um convite de uma fábrica de distribuição de energia solar para ingressar nesse segmento. Então, assim, ele começou a me apresentar, não só para mim, mas para o dono da empresa que eu trabalhava na época, começou a apresentar para a gente o novo formato e tudo a respeito de energia solar. E os meus olhos brilharam, sabe? Eu me encantei ali com aquele mundo novo, mas só que eu já tinha muitas tarefas, até porque eram 4 empresas no grupo, não é? Que eu fazia essa gestão. Mesmo assim, eu aceitei o desafio e ingressei nesse segmento junto com o dono dessa empresa na época. E nós iniciamos ali no ano 2019. Eu entrei de cabeça, não foi fácil, de fato, porque assim, meu mundo sempre foi números, né? Números financeiros. Então, você sabe que a parte de solar é muita técnica, você precisa realmente estudar muito. E eu tive muito apoio, sabe? Tive muito apoio da fábrica, tive muito apoio dos amigos. Aí fiz o meu primeiro curso, né, de integradora, consegui minha certificação e foi bem bacana. E eu comecei a dar os primeiros passos no ano de 2019. Só que aí veio a pandemia, né? Em 2020 estourou a pandemia e minha primeira venda foi exatamente no meio da pandemia. Só para você Olha ter noção, só. pois é, só para você ter noção, eu peguei o contrato do cliente para poder, ou melhor, eu fui entregar no banco o contrato do cliente assinado na rua. A gerente saiu da agência para me receber na rua, porque ela já tinha me enviado por e-mail o contrato, eu coletei a assinatura do cliente, e fui lá entregar na agência. Só que a agência estava fechada por conta da pandemia. Foi bem naquele boom da pandemia, sabe? Que fechou tudo. Gente, foi assim, foi um divisor de águas, sabe, na minha vida, porque eu enfrentei todos os desafios, assim, eu simplesmente não via os obstáculos, eu só ia. Enquanto pudesse, eu ia fazendo, fazendo, fazendo. Então, se o obstáculo era a agência fechada, eu perguntei: você pode sair para receber? Posso. Então, e ela recebeu o contrato assinado do cliente e
fazendo. Então, eu enfrentei muitas coisas, sabe, nesse início. Até barreira sanitária eu enfrentei, só para você ter noção, para visitar cliente, entendeu? Porque no meio da pandemia não podia, né? Então eram feitas as barreiras sanitárias e eu passava assim mesmo, justificando, lógico, fazendo o que era para ser feito, né? Eu tomei a decisão, eu disse, o que é para ser feito para me proteger? Ah, é para usar máscara, ah, para usar álcool. Vamos fazer o que tem que ser feito, logicamente, como adultos responsáveis, né? Porém, não vamos travar o processo. Vamos atender o cliente. Essa foi a decisão. E foi bem dessa forma. No começo era tudo mato, né? Como a gente costuma brincar, porque a gente não tinha as ferramentas de hoje, não tinha tecnologia de agora, ou pelo menos não estava ao meu alcance. Geradores de proposta tão práticos como hoje, não era assim. Era tudo mato. Você Tudo pegava um na orçamento. munheca, né? Planilha. Era um dia inteiro para fazer um orçamento, 3 folhas riscando, entendeu? Muita planilha, exatamente. Então, era bem desafiador, sabe? Fácil não era. Mas, enquanto tinha possibilidades, eu fui fazendo, fui pegando. Ah, uma novidade, um sistema aqui, vamos lá, vamos aderir. E vim caminhando, sempre pedindo ajuda, porque eu sou muito a favor da gente compreender a nossa necessidade, identificar, na verdade, a nossa necessidade e pedir sim ajuda a quem sabe mais do que a gente. Eu acho que isso é super importante. E quando a gente sabe como proceder, transbordar naquele que não sabe ainda. Então, eu acho que é um giro, sabe? É uma roda que gira, você coleta a informação aqui, ajuda outra pessoa ali, e assim as coisas vão fluindo. Não, com certeza. E eu fico pensando também nas dificuldades de oferta, né? Não é só uma coisa é a dificuldade de desenvolver a venda, né? Vendi e Exato. agora tem que instalar, mas e a de oferta, né? Quando a empresa é Aham. nova, não tem nada no portfólio, né? Exato. É a relação de confiança mesmo, é o que você vende para o cliente de solução, o quanto ele vai confiar na sua palavra. Eu costumo dizer que eu não sou muito ligada assim à marca em si, sabe? Ao nome. Eu sou muito ligada à minha responsabilidade com o cliente. Então, é como eu já te falei, né, no começo, a gente estava conversando. Eu tenho 19 anos de mercado. Então, eu sou pessoense, eu construí a minha vida profissional aqui dentro. Apesar da gente atuar em outros estados hoje, mas a minha raiz, ela tá aqui, né, em João Pessoa. Então, o que que acontece? Eu levo muito dessa minha responsabilidade profissional para qualquer negócio que eu venha desenvolver, sabe? Então, muito disso eu precisei utilizar no início da minha carreira, muito da minha bagagem curricular, para poder gerar confiança mesmo no cliente. Sim, com certeza. E nesse contexto, né, pensando assim nessa primeira venda, né, a gente vê aqui no podcast que o pessoal fala assim, olha, depois da primeira venda a gente engata, né, e vai vendendo um atrás Uhum. do outro. Para você teve esse movimento ou foi difícil também, pensando assim nessa sequência, sabe? Depois da primeira, abriu a porteira ou não? Não, não foi tão imediato assim. Vou te contar o que aconteceu. A primeira venda foram 70 painéis. Então já não foi uma vendinha, né? Não foi uma coisinha pequenininha, porque para quem estava começando já foi uma responsabilidade um pouco maior. Foram 70 painéis, foram 2 casas para uma, sabe? No caso, foram 2 espaços físicos para o mesmo cliente. Então, não foi simplesmente uma instalaçãozinha residencial, teve um pouco mais, né, de detalhes. E isso me ocupou bastante tempo, compreende? Por isso que eu não já saí de uma para outra. Eu era a vendedora, eu era o financeiro, eu era a responsável técnica, eu era o pós-venda, eu era o marketing. Então, literalmente, eu fazia tudo, porque o meu sócio, na época, ele tinha essas outras empresas que eu te falei, né? Que inclusive eu era funcionária dele. Então ele também, ele não tinha muito tempo para me ajudar nesse quesito, sabe? E eu sabia disso, a gente tinha acordado e estava tudo bem. Porém, era muita atividade para eu fazer sozinha. Então, eu foquei naquela entrega, que precisava ser uma entrega altamente responsável, né? E, por consequência, a captação de novos clientes ficaram um pouquinho a desejar. E, para completar, estávamos em 2020.
né? Então não foi lá tão tranquilo. Entregando, eu pensei em desistir, depois que eu concluí, achei, nossa, meu Deus, que coisa agoniante, sabe? Assim, não foi fácil. Pensei em desistir, e algumas pessoas que estavam comigo ali desde o começo, grandes amigos, o Marcos Neves, que foi uma pessoa que me incentivou muito, não sei se você conhece, eu chamo ele de mestre, é uma bênção na minha vida, e teve o Romário, a Tamires, o Marcel, Edmar, a galera, não, Paloma, bora segurar, entendeu? Vai dar certo, aquela coisa toda. E eu, tá, vamos, né? Já começamos, vamos embora. E aí eu tive um grande desafio que eu percebi que foi muito pela questão de eu ser mulher. O que que acontece? Como eu te falei, a minha área é financeira. Então, eu terceirizava tudo, logicamente, né? Eu terceirizava a instalação, o projeto e tudo mais. Eu percebia um pouco do preconceito quando era eu que contratava a equipe técnica, entendeu? Eu que tratava sobre tudo, eu que transferia as informações para os profissionais, e eu percebia esse desafio. Aí eu fiz um teste. Tinha um determinado profissional que ele tinha uma agenda comigo e tudo, e eu fui confirmar essa agenda, ele falou assim: "Ah, se der, eu faço", sabe? Eu já estava esgotada, eu já estava cansada, eu já estava chateada. Aí eu pedi para o meu sócio ligar para ele, que não era natural esse procedimento, porque quem estava à frente do negócio era eu. Pedi para o meu sócio ligar para ele. Simplesmente ele falou: "Não, vou sim amanhã, tal hora". Nossa, fazia menos de meia hora que eu tinha falado com ele. Você entendeu? Então aquilo me deixou muito mal. Aquilo me deixou triste, porque eu percebi que era sobre preconceito, sabe? Pelo fato de eu ser mulher, que o segmento, é como você falou, é muito masculino, sabe? É um segmento muito masculino. E ali me deixou muito, muito triste, sabe? E eu me abalou bastante. Mas disse, nossa, como que eu vou fazer para as coisas mudarem, né? E Deus, ele é Deus o tempo todo. Eu sempre falo que Deus, ele é o meu gestor. Porque por mim mesma, eu não faria nada disso, eu não estaria aqui, nada disso teria acontecido. Porque literalmente é muita coisa, sabe, Tati? É muita coisa. E assim, às vezes a gente tá precisando de uma resposta e vem aquela luz, eu disse, valeu, Deus, entendeu? E só vou. Obrigadão, Deus. E aí, eu falo com você arrepiando aqui, porque eu sou realmente muito grata, assim, a tudo que Deus faz. E aí, com o tempo passou, o meu atual sócio, que eu vou te contar essa história, ele já tinha uma empresa de energia solar e também segurança eletrônica, ele já atuava no mercado há bem mais tempo do que eu, enfim. Eu terceirizei uma instalação para ele, que deu muito certo, que foi muito bem sucedido. Eu não tive um pingo de problema. Não precisei me preocupar com nada de comprar, enfim, porque tudo era eu. Eu comprava material do começo ao fim, do parafuso ao inversor, eu que fazia, do começo ao fim. E aí, com ele, essa parte técnica, sabe, ficou toda na responsabilidade dele. E fez a primeira, deu bacana, fez a segunda também, eu disse, nossa, que legal. E eu comecei a desafogar. Ele começou a me desafogar, sabe, nessa questão técnica. Visita técnica, eu não precisava mais estar subindo em telhado para medir telhado, porque antes eu fazia isso também, só para você ter noção. Entendeu? Então, eu fiquei mais tranquila, eu fiquei mais focada no comercial. E as coisas foram acontecendo. Eu vendia, terceirizava para ele, ele instalava, dava tudo certo, e ok. O tempo passou um pouco e aí eu perguntei para ele, eu disse, vem cá, eu sabia que ele já vendia, né, energia solar também, não só instalava. Eu falei, vem cá, você vende quantos projetos por ano ou por mês? Não lembro a pergunta bem. Aí ele respondeu, eu achei um número bem baixo, sabe? Eu disse, nossa, mas você tem um potencial tão gigante, sua instalação é tão perfeita, por que você não vende mais? Aí ele começou a explicar, ele disse, não, Paloma, eu estou muito frente da parte técnica, né, e tem um quesito tempo também. E aí eu, na hora, né, linkei um negócio, eu disse, pois bora fazer o seguinte, eu faço teu comercial, e você já está fazendo o meu técnico mesmo, tranquilo, se eu vender, você me paga. X, a gente alinhou um percentual. Se eu não vender, eu investi o meu tempo e você não precisa me pagar nada. Ok, ele fez, tá bom esse negócio, gostei. Ele não tinha o que perder, você entendeu? E aí a gente iniciou. No primeiro mês, eu vendi para ele umas 5 vezes, vezes mais do que ele já tinha vendido nesse ano, só para você ter noção. Olha E aí. aí ele
que massa e tal, ficou super feliz e tudo, e as coisas foram acontecendo. E aí, o que aconteceu? Eu literalmente assumi o comercial dele, quando eu ligava para os clientes dele, eu falava em nome da empresa dele, e ele assumiu a minha parte técnica. Isso ficou um rolo que você não tem Eu tô noção. imaginando. Imaginando, menina, e pior, só como eu te falei, quando eu dei literalmente start na empresa, assim, as primeiras coisas foram acontecendo, a gente não estava no meio da pandemia, que era em 2020, todo mundo ficou de home, entendeu? Então, o que acontecia? Eu desenvolvia isso dentro da minha casa, entendeu? Todo esse rolê era dentro da minha casa. Só que com uma demanda maior, eu precisei de quê? De mais pessoas. E eu comecei a contratar gente. E era todo mundo na sala da minha casa. Meu Entendeu? Só para você ter Deus. base. E aí, eu sempre fui muito, assim, inclinada ao público masculino. Eu gosto muito do trabalho, sabe? Da entrega, do compromisso. Apesar de ser mulher, mas, enfim, é um perfil que se encaixa bastante. E aí, todo o pessoal que estava comigo, eu já estava com uma equipe mais ou menos de 3 rapazes. E eu disse, gente, isso já está desconfortável, não tem condição de casar essa quantidade de pessoas, sabe? Aqui em casa, eu disse, vamos para o escritório. Aí eu fui para um escritório pequenininho e tudo mais, em parceria, não é, com esse meu colega que hoje é meu sócio, né? E aí, minha filha, nesse escritório ia cliente meu e cliente dele. Tu imagina a Eu tô doideira? imaginando a confusão. Não, era a marca de todos. Uai, mas vocês acabaram fazendo um ecossistema de soluções para Foi cliente desse aí, uai. modelo. Pois é. Só que assim, as coisas vão acontecendo, né? E eu costumo dizer que eu não faço clientes. Eu não tenho clientes, eu faço amigos. E isso é um fato real. Só para você ter noção, é, tem cliente até hoje de primeiras instalações que vão lá no escritório só para tomar café. Ah, Paloma, passei aqui tomar um café contigo. E leva bolinho pra gente. Tem um cliente que ele faz um bolinho super gostoso, um bolinho de bacalhau, ele leva pra Como gente. é o nome E dele? é seu Pádua, o nosso mega cliente, Meu parceiraço. pai, tô te mandando um abraço, uma amizade sincera para eu provar esse Oh, bolinho. pois é. E ele super divulga o nosso trabalho, sabe? Assim, ele é fantástico. É o verdadeiro cliente que promove, sabe? E aí eu tenho clientes que vão só para bater papo mesmo. Ah, vai para falar de futebol com os meninos. Então, é esse pessoal que a gente vende, sabe? Tanto é que eu passei boa parte do tempo trabalhando exclusivamente com indicação. Daí você tira, né? Para você passar anos trabalhando com indicação é porque realmente a entrega é bacana. E aí, mediante essa mistura de marcas, inclusive esse cliente, ele falou: Paloma, esse negócio tá estranho. Eu disse: é mesmo, né, seu padre? Rapaz, é. Eu disse: o que que eu faço? E aí as coisas começaram a clarificar. O que que aconteceu? O meu antigo sócio, né, como ele não tinha tanta disponibilidade de tempo assim para injetar no nosso segmento, né, as coisas começaram a ficar cada vez mais profissionais, precisando mais e mais de mim. Eu decidi fazer esse desligamento e unifiquei com o meu atual sócio, que é o Juliano, que foi aquela pessoa que me deu toda a força na parte técnica lá no início e tudo mais, né? Então a gente unificou uma sociedade e aí unificamos a marca também e hoje somos a Mega Sun. Então nós unimos aí a nossa experiência de mercado, toda a parte prática também que deu super certo e entendemos que esse foi o melhor para ambos os negócios, né? Então, nesse formato, a gente achou bacana assim. Meu relacionamento com o antigo sócio continuou tranquilo, até porque é meu amigo, gosto muito dele. Continuei trabalhando na empresa dele, inclusive, até esse ano. Quando foi fevereiro desse ano, eu precisei pedir demissão, né? Então, assim, eu já estava no mercado de solar desde 2019. Já trabalhava na empresa dele desde 2016, né? Eu tinha 7 anos de casa já. Estava tocando isso em paralelo. Aí eu disse, cara, quer saber? Chegou minha hora de mergulhar. Eu quero dar um mergulho profundo agora, porque eu tô no raso, entendeu? Foi assim que eu senti. E Tati, eu falo para você, o que eu fiz de fevereiro para cá, já estava com empresa, já tinha unificado a Mega Sanja, já estava sócia do Juliano.
Mas o que eu fiz de fevereiro para cá não se compara ao tempo que eu tenho de mercado no segmento de solar. Simplesmente porque eu entreguei tudo. Eu injetei tudo, eu entreguei o meu melhor, entendeu? E o mais interessante é que, como você sabe, em dezembro do ano passado, que teve a virada, né, da questão da resolução 482 para 14.300, que foi até comecinho de janeiro aí, mas contamos a dezembro, todo mundo deu boom, né? Todo mundo, Todo mundo deu um estalo, né? entendeu? E eu vendi normal, vendi bem, porém não foi aquele boom de se acabar. Por quê? Porque eu sabia que ia virar o ano, né? E tinha o que acontecer por aí. Eu preferi não apertar os clientes com essa virada, entendeu? Eu preferi deixar o cliente tranquilo, sem muito aperto, porque eu sabia que depois eu ia ter que reverter, né? Tudo que eu falasse. Então, graças a Deus, a gente continuou fluindo bem. Teve o susto de janeiro? Teve, como todo mundo, né? Janeiro, fevereiro ali, deu aquela segurada, não só pela questão da virada mesmo, e sim para o começo de ano, pós-festa, o pessoal dá aquela segurada. E foi bem quando eu saí. Saí no começo de fevereiro. Então, segurei a peteca, né? Segurei a peteca, fui na fé, porque por eu já ter empresas, né, CNPJ, por mais que fizesse um acordinho aqui, ali, tudo bem, era aquilo ali, e tchau, né? Você não tem um seguro, você não tem nada, e eu tranquilaça, bem confiante, bem plena, né? Isso é uma coisa que eu acho que é interessante, né? É a sua habilidade com os números, né, Paloma? Suas Aham, habilidades financeiras aí acho que te ajudou a fazer com que isso acontecesse, né? Uma das coisas com que eu certeza. vejo é que teve muito integrador que vendeu muito, né? Teve esse boom, mas ele não Uhum. projetou o caixa para dificuldades nos meses subsequentes, né? Então é como se a gente tivesse feito uma antecipação, né? Então, o que eu Isso. poderia ter vendido em janeiro, eu antecipei tudo para receber, para fazer ali em dezembro e fazer ao longo do tempo, enfim. E aí eu acho que essa inteligência financeira, ela deve ter feito muita diferença para você, né? Como é que você Uhum. vê hoje, né, essa parte financeira do caixa da integradora, né? Se você tem alguma dica para o pessoal, como é que você faz? Você controla por planilha? Você tem algum software? Sabe, assim, esse viés mais de gestor financeiro, como é que é Sim. para você hoje? Uhum. Vamos lá. É gestão, né, gente? Eu acho que precisa fazer a gestão de um todo. Eu não gosto muito do nome controle financeiro, porque eu acho que isso nos limita. Mas eu gosto muito da administração financeira de forma leve, de modo que você saiba de onde estão vindo os seus recursos e para onde eles estão indo. É bem simples, sabe? E as ferramentas, hoje existem inúmeras ferramentas no mercado, não é? Desde uma simples planilha você pode usar, sim, para fazer esse acompanhamento, até plataformas, enfim. Mas o que eu costumo falar é que faça da forma que você mais se identifica. Gosta do papelzinho? Vai para o papelzinho, sabe? Eu sou fãzaça da tecnologia, mas eu sei que tem gente que não. E tá tudo bem. É melhor do que forçar uma pessoa a fazer um lançamento diário, que eu sei que ele não vai fazer nas primeiras semanas, entendeu? Por quê? Porque não gosta muito da tecnologia. Acontece, né? Então, se for para ser assim, vai lá para o papelzinho, existem controles físicos também que dá muito bem para fazer. Qual que eu uso hoje? Apesar de terem vários outros, melhores até, eu uso um aplicativo bem simples, que é o mobile, e veio da minha vida financeira pessoal, que ele tem as duas versões, na verdade, né? E por eu já usar muito bem na minha vida financeira pessoal, eu repliquei na empresa. E funciona, entendeu? Funciona. Lá ele consegue, deixa você editar as categorias, então você consegue colocar lá se sua receita ela por período, se ela é uma receita operacional ou não operacional, entendeu? Você consegue fazer a distribuição das despesas também da melhor maneira, por setor, aí por subsetor, sabe? É bem bacana. Ah, um marketing. Dentro do marketing, o que que se refere a, por exemplo, Tráfego se você trabalha pago. com panfletagem. Oi? Estou dando exemplo, tráfego pago, né? Você deu um Isso, exato.
tráfego pago, panfletagem, ou seja lá o que for, brindes que for relacionado ao marketing, entendeu? Então você consegue fazer essa subdivisão caso queira. Depende muito do porte da empresa. Se você quiser fazer no macro também, eu quero dividir só o básico lá, o que é aluguel, o que é, enfim, entendeu? Também dá certo. Então é bem tranquilo em relação a isso. Mas o princípio é a fidelidade da informação e a constância. Não adianta você ter a melhor ferramenta do mundo, mas se você não for constante em alimentar essa ferramenta, vai para o Não vai ralo dar do mês. nada, né? É. Exato. E Por não isso que é eu só falei, no é importante. financeiro, né? É em todas as áreas. Exato. Por isso que é importante você primeiro se identificar qual a ferramenta que você identificar qual a ferramenta que você gosta para só assim assumir um relacionamento com ela, digamos assim. Entendeu? Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão para trazer mais uma. Tatizão, traz mais uma gelada pra gente, por favor. Opa, aí sim! Essa é por conta da nossa parceira Genix, que além de fazer a curadoria dos melhores equipamentos, tem o ecossistema mais completo do mercado solar, com todas as soluções que o integrador precisa. Acesse www.genix.com.br. Eu vou soletrar para facilitar aí para você, hein? GENYX.com.br e saiba mais. Genix, energia solar que você pode confiar. É igual casamento, né? Exato. Você falou de casamento, você me lembrou de uma coisa, que eu nem vou desenvolver muito esse assunto, mas eu vou contar bem por cima, só para Eita, deixar na curiosidade. Meu esposo, eu conheci através de uma hashtag energia solar. Então, você mentira, foi, sério. Assunto para outro episódio, porque a história é mentira. longa. Foi sim. Eu focadaça no trabalho, né? Aí eu fui lá, hashtag energia solar, porque eu estava buscando pessoas, né, que tinham interesse em energia solar. Olha a E estratégia. é. Aí fui lá, joguei a hashtag e vi o pessoal que curtia os conteúdos, né? E comecei a seguir todo mundo e tal, aquela coisa toda. Todo mundo que gostava do conteúdo de energia solar, que se interessava. Só que meu esposo, ele é do segmento de elétrica. E aí, tinha tudo a ver, né? Ele gostava e tudo mais. E foi assim que a gente se conheceu. Eu nunca tinha tido essa experiência de conhecer ninguém assim pela internet, foi a primeira experiência. E, resumidamente falando, estamos aqui casados e trabalhando junto, inclusive. Gente, estou aqui nesse momento patenteando perante ao Boteco Solar o Tinder Solar. Registradíssimo. Alô, time Genix TI, bora fazer esse Tinder acontecer. Estamos precisando Super fomentar dá esse certo. ecossistema. É verdade. Pois Não, é, amiga, foi desse jeito. muito bom. Ai, muito massa, Paloma. Eu acho muito interessante essa questão que você falou da ferramenta. Eu acredito muito nisso também. Tem integrador que fala para mim, né, Tati, eu estou usando gerador de propostas, mas não estou usando CRM. Eu falo, meu filho, mas como que você faz uma coisa sem usar a outra, né? Ah, não, é que eu só quero gerar proposta e mandar para o meu cliente, né? Eu falo, ok, mas como é que você acompanha, né? Você enviou a proposta para o cliente hoje, né? Daqui quantos dias você entra em contato com ele? Onde você controla isso para você não esquecer? Aí ele falou assim para mim: eu controlo pelo WhatsApp. Ele montava grupos de WhatsApp com ele mesmo. Então, assim, comercial, não esquecer de ligar para Maria, não esquecer de falar com o Uhum. Beltrano. Falei, então, ó, é só você pegar isso que você está escrevendo e escrever lá no CRM. Então, eu vejo assim que é tudo uma questão também de processo, sabe, Paloma? O processo de adaptação, o processo de você fazer ser parte, né, das suas atividades, a utilização de determinada ferramenta. Tem integrador que eu conheço que usa o CRM no Trello, por exemplo. Então, assim, eu vejo assim, não é sobre a ferramenta, é mais sobre quem está usando, na frequência que está utilizando, dentro de um processo que faça sentido, né? Então, Uhum. achei bem legal também você ter esse olhar assim voltado para o financeiro. Olha, gente, não importa a ferramenta, tem que funcionar. Tem que funcionar. Exatamente. Tem que ser fiel, né, à ferramenta.
de fato. E tudo isso que você falou aí foi lá no meu começo, eu usava tudo isso, sabe? Desde ferramenta lá no celular, até como que fala? Uma cartolina assim na parede com um post-it, era meu CRM, entendeu? Olha só. O que você imaginar, eu uso, eu não tô nem aí, sabe? Eu pego um papel, um caderno. Hoje a gente evita usar papel no escritório, foi uma decisão nossa, porque nós incentivamos muito a sustentabilidade e tudo mais. Porém, é como eu te falei, eu não sou radical, entendeu? Se eu falar para você que eu não tenho uma agenda física, claro que tem, entendeu? Não adianta. Às vezes você tem uma coisa, um bloquinho, enfim. Mas nós evitamos. Tanto é que o nosso contrato ele já é de envio virtual, entendeu? É seguro, é autenticado, é uma ferramenta muito bacana, uma ferramenta inclusive gratuita, até indico quem quiser trabalhar com ela, é o Authentic. É uma ferramenta muito bacana. Até 20 envios é Contrato, né? gratuito. É Eu gratuito. sei qual que é. Né? Pronto, então é muito joia, entendeu? Então é uma maneira que eu encontrei de diminuir, porque a quantidade de papel também. Imagina, cada contrato, né? Vai com proposta e tudo, anexada, enfim, é muita coisa. E além disso, nós incentivamos o plantio também. Então, cada cliente nosso ganha uma mudinha de uma plantinha, sabe? É bem bacana. Legal. O escritório da gente tem muitas plantas, você vai amar. Depois eu vou fazer um videozinho. Enquanto você não for lá, eu vou fazer um videozinho para te enviar. É bem bacana. Então, cada cliente nosso ganha uma mudinha, sabe? Porque nós incentivamos o plantio e sempre que querem uma mudinha nova, podem ir no escritório, solicitar, que a gente prepara com muito carinho. Enfim, então foi a maneira que nós encontramos de ajudar também ao meio ambiente. Mais uma maneira, né? Não, muito bom. Olha, o papo ficou demais. Essa história do Tinder solar achei muito engraçado. Desculpa. Relaxa, eu sei que é. Eu achei você muito engenhosa. Imagina, gente, pesquisar a hashtag energia solar. Mas eu quero saber. Marido. Não, imagina. Mas agora eu vou até tomar cuidado na hora de colocar a hashtag agora nos meus posts. É, ela tá se acabando de rir, gente. Mas é, gente, meu Deus. Paloma, eu queria saber a que ou a quem você brindaria hoje aqui no Boteco Solar, hein? Calma aí, antes de você saber para quem vai o brinde de hoje, se você está gostando do Boteco Solar, não esquece de clicar em seguir aí na plataforma onde você está ouvindo a gente. Pode ser Spotify, pode ser no YouTube. E é claro, né? Não esquece de avaliar dando 5 estrelinhas. Isso ajuda o nosso podcast crescer por esse Brasilzão aí. E se você gosta de um boteco, sabe que não brindar dá azar, né? Então aqui é meio diferente. Hashtag fica a dica. Encaminhe esse episódio para 3 pessoas da sua empresa e bora ter sucesso em 2023. Eu conto com você, hein? Vamos lá. Deus acima de tudo, né? Como eu já te falei, realmente Ele é o meu gestor, Ele é o provedor de tudo que vem acontecendo da minha vida, enfim. Meu brinde sempre vai ser a Ele, apaixonada por Jesus, sabe? Também não posso deixar de esquecer da minha mãe, que me dá muita força em todos os projetos que eu ingresso. Eu tenho 2 filhas, uma de 16 e uma de 10, e nem te falei, mas assim, minha mãe me ajuda bastante nesse suporte com elas, porque não é fácil, né? Como você sabe. É um segmento bem. Precisa muito da nossa dedicação, então minha mãe é muito meu suporte. Brindo ao meu esposo também, as minhas filhas, meu esposo que está todos os dias ali comigo, me ajudando. Eu falei, ó, para namorar comigo tem que trabalhar comigo, porque o negócio aqui é apertado. E ele topou, e hoje a gente está casado, para a glória de Deus. Meu sócio também, que a gente tá junto ali, sabe, de frente todo dia. Hoje ele tá na frente das operações, das instalações de hoje, ele tá sempre acompanhando, enquanto eu tô aqui bem tranquila, batendo esse super papo com você. Então, muitíssimo obrigada, de verdade, pela mega oportunidade. Sou muito grata pela vida de vocês. A Gênix também, que abriu essa oportunidade para a gente. Nossa parceria tem sido linda. Nossa parceria tem sido linda, o pessoal super amável, com excelentes oportunidades também. Sou muito grata a tudo isso. E um prazer gigantesco
de conhecer você. Você é uma linda, iluminada, e com certeza teremos novas oportunidades para bater muitos papos juntos, tomar café junto, se ver, enfim. O convite continua super aberto para conhecer o nosso escritório e mais uma vez a cidade. Com certeza, já estou preparando aqui as minhas férias. Ah, conta com a gente, viu? Venha-se embora. Paloma, muito obrigada, viu, pela participação. Adorei esse episódio, adorei conhecer aí como é que eu posso dizer, como a Mega Sena é operada, como ela nasceu, né? Eu acho que isso foi muito interessante. E mais uma vez, muito obrigada, viu? Imagina, Tati, eu que agradeço, viu? E esse foi mais um episódio do nosso podcast Boteco Solar. Se você também quer contar a sua história, se inscreva em www.botecosolar.com.br e aproveita para me seguir no Instagram, @energiasgp. Lá tem várias dicas sobre gestão de processos e gestão de projetos para integradores. Te espero lá, hein? O tempo passou um pouco e aí eu perguntei para ele, eu disse, vem cá, eu sabia que ele já vendia, né, energia solar também, não só instalava. Eu falei, vem cá, você vende quantos projetos por ano ou por mês? Não lembro a pergunta bem. Aí ele respondeu, eu achei um número bem baixo, sabe? Foi, eu disse, nossa, mas você tem um potencial tão gigante, sua instalação é tão perfeita, por que você não vende mais? Aí ele começou a explicar, ele disse, não, Paloma, eu estou muito frente da parte técnica, né, e tem um quesito tempo também. E aí eu, na hora, né, linkei um negócio.